Fala galera, eu sou Gabriel Hertz, a gente está de volta aqui nesse programinha onde a gente troca uma ideia sobre a vida, sobre sermos relevantes na nossa sociedade hoje. De novo com o Christian de Brito. E aí galera, tudo bem com vocês? Nosso hat-trick aqui, terceiro programa. Cris, teologia. Tem os loucos que resolvem fazer teologia, né? Fazer um curso de bacharelado, fazer, né, no nível universitário. Mas teologia é só para pastor? Ou para quem que é? Olha, interessante essa pergunta, viu? Porque olha só, o que eu acho que aconteceu com o passar do tempo é que a teologia ela foi instrumentalizada como algo que aqueles que lideram ou fazem parte de algum ministério da igreja precisam fazer. Então, eu quero ser pastor, então tem que fazer teologia. Eu quero ser um líder melhor na igreja, então tem que fazer teologia. Mas, no meu ponto de vista, a teologia é para todo cristão. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque duas coisas que nós, seres humanos, temos. Isso vale para qualquer ser humano, em qualquer cultura, em qualquer tempo. Todo ser humano, ele é um teólogo e um filósofo em potencial. Porque, olha só, todo ser humano faz perguntas. Em algum momento da vida você vai fazer algumas perguntas como as básicas, né? De onde eu venho, para onde eu vou, qual o sentido da vida, o que é a sociedade, será que isso é correto ou não? Isso são perguntas filosóficas, são perguntas éticas. A filosofia estuda essas questões, essas e outras questões. E todo ser humano ele vai perguntar, né? Existe um Criador, existe um algo a mais, existe uma transcendência, existe uma espiritualidade? O que eu faço para ser salvo? E essas perguntas são perguntas teológicas. A grande questão é o quão profunda e quão bem sistematizada é a sua teologia. Porque se você não estuda o tema, a questão, o que você vai fazer? Você vai achar muita coisa. Aí você mistura o seu achismo com coisas que outros falam para você, com pedaços da Bíblia que você leu, porque às vezes a pessoa também não lê a Bíblia inteira. Às vezes ela até lê a Bíblia inteira, mas ela não estuda a Bíblia inteira. Ler a Bíblia e estudar são coisas diferentes. Então você vê o quê? Ela constrói uma teologia Frankenstein, né? Com pedaços de perna de um lado, exatamente, são retalhos, uma coxa de retalhos. Então, o estudar a teologia é algo que, eu não tenho dúvida disso, isso vai te aproximar de Deus. A boa teologia, claro, ela vai te aproximar de Deus, ela vai te aproximar das Escrituras, ela vai trazer revelação para você, e isso vai criar uma atmosfera, um ambiente que vai permitir que você cresça como um cristão. E isso, para mim, né, para quem é cristão, né, de verdade, a preocupação com o crescimento na fé é fundamental. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Acho que isso revela um pouco a nossa cultura de a gente estar mal acostumado com o lance do pastorcentrismo, né? O pastor que faz tudo. Então, sim. Eu sou cristão, mas eu vou para a igreja para ser servido, para consumir aquilo que a igreja tem para me oferecer. Então, assim, o pastor que estude, o pastor que faça a teologia, o pastor que tenha as suas reflexões, mastigue e dê para mim. Eu vou consumir aquilo que me for útil, que me for agradável, mas não tem nada a ver com o ser cristão que está na Bíblia, né? Exatamente. Com renovarmos a nossa mente, com buscarmos o conhecimento da verdade na palavra de Deus e sermos luz nós. Exatamente. Veja bem, não há como terceirizar o crescimento na fé. Não há como fazer isso. Se a gente faz isso, a gente está se enganando. A função do pastor é fundamental, veja bem. A liderança é fundamental, eu preciso de lideranças na minha vida. Então, o pastoreio, a palavra que é preparada pelo pastor é fundamental e ela é alimento. A questão é eu depender apenas daquilo. Então, por exemplo, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 6 anos de idade. Imagina se eu vou passar o resto da minha vida inteira dando comida para ele na boca, ele usando fraldinha, ele tem que ler um rapazão de 40 anos de idade, tô lá dando comidinha na boca. É um absurdo isso. Agora, infelizmente, essa é a postura que muitos cristãos adotaram. Há cristãos aí com 40 anos de igreja. Se você vira para eles e fala, irmão, traz a palavra no culto de hoje para mim. Não, eu não sei como, não, por favor. Como? Tem 40 anos que você está na minha igreja e não sabe pregar uma palavra? Tem alguma coisa errada.
né? Então, a questão, uma coisa é você reconhecer a autoridade pastoral, isso é indiscutível. A outra coisa é eu achar que o meu crescimento espiritual pode ser transferido para outra pessoa. Não. A responsabilidade de conhecer a Escritura é minha. A salvação ela é pessoal. O relacionamento com Cristo, ele é pessoal. Claro, ele tem uma dimensão comunitária. Mas eu não consigo usufruir da dimensão comunitária da fé se eu não tiver vida íntima com Deus no quarto de escuta. Né? Não, e por vezes até essa envolvimento comunitário a gente abre mão, né? Porque, se eu vou pro culto, eu vou lá para receber, depois eu vou embora, não me envolvo com ninguém, eu não tô sendo comunidade em lugar nenhum. Eu tô sim, com certeza. aparecendo lá para foto e tal, mas ninguém sabe da minha vida, ninguém me acompanha, eu não acompanho ninguém também. Com certeza. Então eu tô forjando a questão de caminhar com pessoas, de obter mais de Deus através de relacionamento com outras pessoas. Exato. E muito menos diretamente com Deus, né? Isso para você ver que é interessante, e uma coisa que poderia ser resolvida com o estudo da teologia, né? Para você ver que é interessante, essa ideia, né, de que eu sou autônomo, eu sou independente, eu vou numa igreja, ouço a palavra, canto algumas músicas e vou embora, mas eu não quero me relacionar com as pessoas. Isso é o quê? Isso é uma chancela do individualismo. É você reconhecer que o individualismo é algo bom. E não é. Né? O Evangelho fala de individualidade. Eu tenho características minhas que foram dadas por Deus, eu tenho a minha personalidade, aquilo quem eu sou. Agora, isso é individualidade. Individualismo é essa coisa atomizada, cada um por si, Deus por todos. Isso não é Evangelho. Eu tive uma experiência muito legal, o privilégio, posso dizer, de ter conhecido vida comunitária. Eu morei em base missionária por anos, então, e posso dizer com certeza, ali, sabe, comendo 1 quilo de sal, a gente falava, né? A gente só conhece uma pessoa depois que a gente come 1 quilo de sal com ela. Leva tempo, né? Demora, que você vai aos pouquinhos, né? Então, a vida comunitária na igreja, ela oferece isso. Então, essa parte, essa dimensão comunitária, com certeza é fundamental. Agora, para a gente entrar nela, a gente tem que se despir. Porque você tem que estar disposto a se expor, você vai se machucar, né? Como acontece em qualquer relacionamento e em qualquer lugar. Inevitavelmente. Às vezes a pessoa fala, não vou na igreja porque eu me decepcionei com a igreja, mas ela vai se decepcionar com o patrão dela, com a moça do comércio, com o João da padaria, não tem como. É inevitável. Voltando à questão do estudo da teologia, então. A gente vive tempos modernos, né, urbanos, onde tudo é muito corrido. E, por exemplo, a gente oferece o curso aqui da FATEV de teologia presencial em Curitiba, bacharelado. Eu sou estudante, estou na fase final, recomendo para todo mundo. Mas o pessoal vem falar, cara, eu não tenho disponibilidade de me mudar para Curitiba, eu não tenho disponibilidade de ir aí estudar 5 vezes por semana, todas as noites. Então, a gente vive tempos onde requer adaptações, né? Inclusive no estudo da teologia. Exato. Para isso, uma das possibilidades que a gente tem aqui na FATEV é o EAD, que a gente está em trâmites já, junto com o MEC, fazendo todo esse projeto, para que em breve a gente tenha um curso de teologia que possa ser com todo esse aprofundamento necessário, importante, teológico e todas as áreas que envolve, mas que possa ser online e que possa ser mais on demand, né? Que a gente fala hoje, não só está voltado para tem que vir para Curitiba, tem que fazer as aulas à noite. Então a FATEV também está buscando isso, buscando dar esse passo para conseguir responder às demandas da sociedade hoje, né? Que são diferentes e a urbanidade exige isso, né? A gente não pode mais simplesmente existe nosso modelo, vocês se adaptem a ele. Por mais que esse modelo da FATEV é excelente, eu recomendo. Mas a gente tem que conseguir dialogar com as pessoas que têm diferentes rotinas, né? Sim, e olha para você ver, a educação ela já vem passando por mudanças no mundo todo, já há algum tempo, bem antes, inclusive, da própria pandemia. Eu acho que a pandemia apenas acelerou algumas questões que já estavam acontecendo, como o EAD, que já existia, né? Já existe há um bom tempo, mas a pandemia acabou acelerando isso. Eu acho que uma coisa precisa ser falada. No Brasil, eu ainda percebo um certo tabu com relação à educação à distância. Como se ela fosse inferior, como se ela fosse... poxa, mas é à distância, então vai ser um curso
pior e tal, e não é assim. Para você ter uma ideia, em algumas das maiores universidades do mundo, eu tenho até informação de uma grande universidade norte-americana, o número de certificados emitidos de cursos EAD já supera o número de certificados dos mesmos cursos presenciais. Ou seja, é uma tendência mundial isso. Se você pensar alguém que está aqui no Brasil e, poxa, eu queria estudar nos Estados Unidos, olha o custo de você, né, ter casa lá, ter carro, ter, né, locomoção, comida, segurança pública, uma série de coisas você pode fazer no conforto da sua casa. Agora, isso exige, o EAD, ele exige sim uma pequena mudança de mentalidade. E aí eu acho que volta naquela questão que a gente estava conversando aqui agora, da questão do pastor. Se a gente se acostumou a ir para a igreja para receber a comidinha e a gente terceiriza o crescimento da nossa fé, a gente vai fazer a mesma coisa com a nossa educação. A gente acha que o papel de ensinar é do professor. Claro, o professor precisa ensinar. Mas o aluno, acima de tudo, ele tem que ter autonomia intelectual. Cara, ele tem que correr atrás. Ele não pode se resumir ao que é dado na sala de aula. Ele tem que ler mais, ele tem que ir além, ele tem que fazer a pesquisa dele, ele tem que se transformar num estudante, que é exatamente isso. E a universidade, ela já é um contexto feito para isso. Eu me lembro quando eu estudei ciências sociais na universidade pública, né, e o esquema era esse. Eu lembro dos primeiros dias de aula, olha, vai ter que fazer um fichamento do livro todo. Professor, mas eu não sei fazer fichamento. O professor falou, se vira, corre atrás. Você não está no ensino médio mais. E a gente teve que aprender. Né? Então, essa postura, né, do eu vou correr atrás, eu vou buscar o conhecimento, que inclusive é um princípio bíblico. Acho que a gente sobre todas as coisas, né, busca o conhecimento. Buscar ativamente. Né? Ativamente. Né? Então, assim, fica o convite para aqueles, né, que não podem estar aqui em Curitiba conosco, mas têm interesse, entenderam, né, a importância da teologia e querem crescer na fé, nessa caminhada, né, e o desafio, né, de mudar essa cultura, né, de não, eu vou construir o meu conhecimento, eu vou atrás, e o professor vai entrar no processo como um facilitador, como um amigo, como um mentor, e claro, mesmo para aqueles que estão no EAD, certamente haverão oportunidades de relacionamento presencial. As pessoas precisam se encontrar de tempos em tempos e isso é fundamental. Né? Exatamente. Cris, muito obrigado por mais esse papo aí, gente. De novo, né, um conteúdo muito importante que nos agrega muito à nossa vida. Quer saber mais sobre a FATEV? Acesse os links aí que vai aparecer na tela. Acesse o nosso site, lá tem todas as informações do nosso curso. E quiser trocar uma ideia com a gente também, chama a gente nas redes sociais que a gente vai trocar essa ideia com o maior prazer. Beleza? Por hoje é só. Valeu, grande abraço. Grande abraço, até mais.